Boa noite. Ao cumprimentá-los, agradecemos a honrosa presença de todos e damos assim início a esta solenidade de abertura da 28ª Reunião Brasileira de Antropologia, Desafios Antropológicos Contemporâneos. Este evento é realizado desde 1953. A Reunião Brasileira de Antropologia é hoje um dos maiores e mais consagrados fóruns de interlocução acadêmica das ciências sociais no Brasil. Nesta edição, que conta com cerca de 4.800 participantes inscritos e mais de 1.300 trabalhos a serem apresentados, o evento conta com um grande conjunto de apoiadores, sem os quais não se teria viabilizado. Registramos aqui, em nome da Associação Brasileira de Antropologia, nossos agradecimentos a todos os envolvidos e, em especial, aos apoios recebidos das seguintes instituições: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, do Ministério da Educação; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, também da Presidência da República, o Consulado do México em São Paulo, Consulado da França em São Paulo, a Aliança Francesa, o Instituto Brasileiro de Museus do Ministério da Cultura, o Instituto Brasil Plural, o Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos, a Divisão de Museologia da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, o Museu do Futebol, o Museu da Imagem e do Som, o Museu da Imigração, Museu da Língua Portuguesa, a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, Matilha Cultural, Sinusp, Laboratório de Imagem e Som em Antropologia da Universidade de São Paulo, Núcleo de Antropologia Visual e Estudos da Imagem da Universidade Federal de Santa Catarina e o Núcleo de Antropologia da Performance e do Drama da Universidade de São Paulo. Para compor a mesa de abertura desta 28ª Reunião Brasileira de Antropologia, convidamos o professor doutor Antônio Vico Manhas, vice-reitor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Representando a excelentíssima senhora ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, senhora Eleonora Menicucci, convidamos a senhora secretária de Articulação Institucional e Ações Temáticas, a senhora Vera Soares. O professor doutor Roque de Barros Laraia, presidente de honra da Associação Brasileira de Antropologia. A professora doutora Bela Feldman Bianco, presidente da Associação Brasileira de Antropologia.
A diretora da Faculdade de Ciências Sociais da PUC São Paulo, professora doutora Maria Margarena Cavalcante Limena. Eu te falo na frente. Convidamos também presidente de honra do Comitê Organizador da 28ª Reunião Brasileira de Antropologia, professora doutora Josildete Gomes Consorte. Convidamos o vice-presidente da Associação Brasileira de Antropologia, o professor doutor Luiz Fernando Dias Duarte. E convidamos ainda o coordenador do Comitê Organizador Local da 28ª Reunião Brasileira de Antropologia, o professor doutor Rinaldo Arruda. Senhores e senhoras componentes da mesa de honra podem assentar-se e, prosseguindo nesta solenidade, faremos agora o registro da presença de algumas das diversas autoridades que constam e estão presentes nesta plateia, a quem agradecemos. Está conosco presidente da Associação Americana de Antropologia, Liz Mullins. Da Ampox, Maria Filomena Gregori. E o senhor José Gerardo Hernández, cônsul-geral do México. Vamos passar agora à fase dos pronunciamentos dos componentes da mesa. Inicio cedendo a palavra para o coordenador do comitê organizador desta reunião. Acabei me rendendo às evidências e preparando alguma coisa para dizer a vocês. É um pouco memorialista, como não podia deixar de ser, mas acho que a ocasião pede. Em meados do século passado, mais precisamente em 1955, uma jovem estudante baiana, retornando de uma bolsa de estudos no exterior, foi surpreendida pela realização em Salvador de uma reunião de antropólogos na qual seria fundada a Associação Brasileira de Antropologia. Dos 2 anos em que estivera ausente, 2 encontros fundamentais para o futuro da nossa ciência haviam sido organizados, congregando profissionais e estudantes em torno dos temas mais relevantes para a área naquele momento. A primeira delas, em 1953, no Museu Nacional. Vocês já devem ter ouvido dizer que, naquela época, o número de antropólogos brasileiros não ultrapassava os limites de uma sala de aula. Não era, pois, sem razão, a surpresa daquela neófita, e certamente nenhum dos ali presentes imaginava como seria o futuro da jovem associação, embora estivessem muito empenhados em que vingasse e prosperasse. O mundo mudou e o Brasil com ele, os desafios se multiplicaram, o campo da antropologia cresceu e se diversificou enormemente, e, ano a ano, vimos acontecer o mesmo com a nossa associação. Aquele pequeno núcleo se fortaleceu e, com estímulos de várias ordens, foi formando os quadros
que, por sua vez, formaram outros que certamente continuarão no mesmo mistério. Em que geração se encontram os que estão chegando agora? Que novos desafios os esperam? A agenda desta 28ª reunião dá bem uma medida do que falo. Considero um privilégio ter vivido aquele momento e ter percorrido os caminhos pelos quais a antropologia me levou até aqui, ou me trouxe. Hoje, um pouco mais professora que pesquisadora, sigo interessada no novo que brota das mudanças que observo, das indagações dos meus alunos e da produção dos meus colegas. Como membro do Departamento de Antropologia, quero agradecer a Bela Bianco, atual presidente da ABA, o convite que nos trouxe há mais ou menos 2 anos para que a PUC sediasse este encontro. Convite acolhido com entusiasmo pelos nossos colegas que desde então se empenharam pelo sucesso deste acontecimento. A antropologia da PUC sente-se regozijada por reviver mais uma vez este momento, partilhado anos de testemunha ocular do nascimento da nossa associação. Como um atestado, o documento vivo de que há quase 60 anos um grupo de pioneiros, autodidatas, apaixonados pelo que então se chamava de a ciência do estudo do homem, apostaram na sua importância para nos conhecermos melhor e foram capazes de conquistar e formar novos seguidores, seduzidos pela apaixonante e difícil reflexão sobre a nossa diversidade e a necessidade de compreendê-la. Que esta 28ª Reunião Brasileira de Antropologia seja uma oportunidade rica de trocas intelectuais e afetivas para todos nós. Obrigada a todos e longa vida para a ABA. Informamos que o GT Deficiência e Acessibilidade da ABA, organizado pela professora Bela e coordenado pela professora Adriana Dias, do Instituto Baresi, trabalhou pela acessibilidade desta 28ª RBA. Para viabilizar a análise crítica de nossos resultados, que sabemos foram apenas satisfatórios, tendo em vista ser a primeira reunião acessível da ABA, gostaríamos de contar com a sua participação na pesquisa, que poderá ser entregue para a organização do evento. Vamos continuar, então, com os pronunciamentos, e agora eu passo, então, a oportunidade para a diretora da Faculdade de Ciências Sociais da PUC de São Paulo, a professora doutora Maria Margarida Cavalcante Limena. Boa noite. É com grande satisfação que eu participo como diretora da Faculdade de Ciências Sociais da PUC de São Paulo desta mesa de abertura, cumprimentando a todas as pessoas aqui presentes. Eu quero cumprimentar na pessoa da professora Josildete, nossa querida Josi, do Departamento de Antropologia, a todos os integrantes desta mesa e as autoridades aqui presentes. Eu quero dizer que é uma honra e uma grande satisfação para a PUC poder sediar esse grande evento que, sob o tema Desafios Antropológicos Contemporâneos, reúne mais de 4.800 inscritos que estão participando de fóruns, simpósios, mesas redondas, grupos de trabalho, homenagens, atividades científicas, artísticas, enfim, uma diversidade de atividades que, sem dúvida, espelham a vitalidade da antropologia no Brasil. Perdão. Como diz a professora Bela, na sua abertura
do programa, do caderno do programa, é necessário enfrentar o desafio de organizar e afirmar criticamente a produção intelectual da área, com o intuito de expor a dimensão humana da ciência, da tecnologia e da inovação, inclusive no que concerne ao tipo de desenvolvimento desejável para o Brasil. É na pessoa da professora Bela que eu quero agradecer imensamente à diretoria da ABA e à comissão organizadora deste grande evento, bem como a todas aquelas subcomissões, inclusive, que contribuíram para a sua realização. Na pessoa do professor Rinaldo Arruda, nosso professor Rinaldo do Departamento de Antropologia, quero agradecer ao departamento, aos membros do departamento da nossa Faculdade de Ciências Sociais, pela participação neste evento. Quero agradecer também à coordenação científica, que, sem dúvida, deve ter trabalhado imensamente para selecionar e organizar os mais de 1.300 trabalhos que serão apresentados nas 36 mesas redondas, nos simpósios, nos fóruns, nos quase 70 GTs, não é? E, enfim, todas as atividades especiais aí. Finalmente, eu quero dizer que raras vezes a PUC sediou eventos deste porte. Por isso, eu quero agradecer aos dirigentes da PUC, um agradecimento especial à Fundação São Paulo, que, pela disponibilidade, pela generosidade da Secretaria Executiva, possibilitou estarmos aqui nesta semana muito intensa. Não é? Em meu nome e da professora Lucelena Vitali Rangel, do Departamento de Antropologia, que está na direção da faculdade também, não é? Desejo a todos excelentes trabalhos e muito sucesso, que penso já estar se realizando. Muito obrigada. Passamos agora a oportunidade para a presidente da ABA, professora doutora Bela Feldman Bianco. Boa noite. Eu quero primeiro cumprimentar o professor Liceu Melo, magnífico reitor da PUC, a senhora Vera Soares, que está aqui representando a excelentíssima senhora ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menucci, o professor doutor Roque Laraia, presidente de honra da ABA, grande colega, a professora doutora Maria Limeira, diretora da Faculdade de Ciências Sociais da PUC, professora doutora Josidete Gomes Consorte, presidente de honra do comitê organizador da 28ª RBA, o professor doutor Luiz Fernando Dias Duarte, nosso vice-presidente, e o professor doutor Rinaldo Arruda, coordenador do comitê organizador local das 28ª RBA. E a todos e todas, minhas boas-vindas. É um prazer recebê-los aqui nesta Pauliceia para essa 28ª edição da Reunião Brasileira de Antropologia. A última RBA, realizada na cidade de São Paulo, aconteceu em 1982, na USP, sob a presidência de Eunice Duran, num período de abertura democrática e de renovação da ABA. O fato de estarmos aqui, 30 anos depois, na PUC, palco de lutas contra a ditadura militar, e onde ocorreu a famosa SBPC de 1977, é simbólica. Coincide com a celebração do centenário de nascimento de Manuel Diegues Júnior, que presidiu a ABA nos anos de chumbo da ditadura. Por não ter sido possível sequer eleger uma nova diretoria em 1971, no auge da ditadura, a gestão de Manuel Diegues Júnior, frente à ABA, prolongou-se de 1966 a 1974, garantindo, assim, a continuidade de nossa associação. Seus esforços, conjugados ao de Silvio Coelho, resultaram em uma
reunião histórica realizada em Florianópolis em 1974, e que foi visto como o renascimento da aba. Naquela época, havia 400 participantes, e era um grande número, já com jovens que tinham concluído os primeiros cursos de antropologia no país, ou outros que estavam voltando do exterior, e que hoje já estão até... já foram presidentes da aba, inclusive, eu estou vendo alguns aqui. Desde então, especialmente a partir da abertura democrática e subsequente promulgação da Constituinte de 1988, que reconhece os direitos das populações tradicionais aos seus territórios e o processo de consolidação da democracia no Brasil, assiste-se à contínua expansão e reconfiguração do nosso campo de conhecimento e de nossa associação. Hoje, a antropologia brasileira constitui campo consolidado, dinâmico e internacionalizado. A ABA é a terceira maior associação nacional de antropologia do mundo, com cerca de 2.050 associados, representando um acréscimo de 15% em relação aos números de 2010. Esta 20ª RBA tem 1.303 trabalhos aprovados, recebeu cerca de 4.800 inscrições e, segundo os últimos números, já estão presentes aqui cerca de 2.500 participantes. As reuniões brasileiras de antropologia, promovidas bienalmente pela ABA, constituem rituais de afirmação do nosso campo de estudos, através de apresentação e discussão de trabalhos, debates e lançamentos, que, em seu conjunto, refletem o estado das artes de uma produção antropológica que tem obtido reconhecimento nacional e internacional pelos seus patamares de excelência científica. São também espaços de premiação aos colegas e estudantes que merecem destaque, seja através das medalhas Roquete Pinto, em reconhecimento à contribuição feita à antropologia por antropólogos sêniores, e que, neste ano, teremos o prazer de outorgar para Alba Zaluar, Carmen Junqueira e Peter Frey, 3 figuras de grande destaque. Seja através dos prêmios Lévi-Strauss para estudantes de graduação, seja ainda através dos prêmios Pierre Berger para ensaios fotográficos e vídeos. Não sei se estão passando o PowerPoint. Não? Não? Esses rituais representam ainda momentos privilegiados para homenagear aqueles que não estão mais conosco. Nesta edição, estamos celebrando os centenários de nascimento de 2 grandes antepassados que nos deixaram importantes legados, Manuel Diegues Júnior, que já mencionei, e o Edson Carneiro. Ao mesmo tempo, torna-se imperativo relembrar nossos colegas e amigos antropólogos e antropólogas, assim como sociólogos próximos à antropologia, que faleceram no decorrer desses 18 meses de nossa gestão frente à aba, para os quais peço um minuto de silêncio após a leitura de seus nomes. José Flávio Pessoa de Barros, André Martini, João Valentim Wozniak, Eliana Gomes Quirino, Marina Ravazzi, Roseli Gomes Costa, Cleides Antônio Amorim, vítima de um crime homofóbico, Santuza Cambraia Neves, Maria Laís Mouzinho Godi, Gilberto Velho, José Mário Ortiz Ramos, Antônio Flávio Perucci e Diana Antonaz. Dedicamos esta 28ª RBA à memória desses colegas e amigos, e ex-alunos, um no meu caso.
Combinando o interesse em compreender o mundo com a preocupação em desvendar os códigos culturais e os interstícios sociais da vida cotidiana, a pesquisa antropológica é extremamente relevante para expor problemáticas que estão na ordem do dia, sobre a produção da diferença cultural e desigualdades sociais, saberes e práticas tradicionais, patrimônio cultural e inclusão social, e ainda desenvolvimento econômico e social. A tradição antropológica de pesquisa de campo, requerendo vivência prolongada dos pesquisadores com seus sujeitos de pesquisa e implicando em compromisso perante esses sujeitos, se distingue por proporcionar um aprendizado para olhar o mundo com sensibilidade e, assim, compreender e traduzir códigos culturais diversos e respeitar a diferença cultural. Por conseguinte, a produção antropológica tem o potencial não só de desenvolvimento científico, no sentido restrito, mas de ação social, no sentido mais amplo. A antropologia brasileira tem se caracterizado por combinar excelência científica e ação social. Através de suas comissões e grupos de trabalho, agora chamados comitês, sobre assuntos indígenas, quilombos, relações raciais e interétnicas, direitos humanos, migrações internacionais e ainda dos grupos de trabalho criados nessa gestão sobre povos tradicionais, meio ambiente em grandes projetos, gênero e sexualidade e, mais recentemente, também deficiência e acessibilidade, a aba tem exercido mediação política entre Estado e movimentos sociais, posicionando-se sempre em favor dos direitos dos povos e comunidades desprivilegiadas. Nessas ações, ao falarmos junto com essas populações, mais do que falarmos por ela, seguimos o imperativo que a tradição antropológica no Brasil afirmou. As contínuas tentativas de entender o outro geraram um modo de produzir conhecimento que nos compele a desvendar o que nos torna seres humanos singulares, resultando na construção de uma antropologia que, no dizer de John Kamaroff, se distingue como uma indisciplina, cujas fundações conceptuais e técnicas de produção de conhecimento têm o potencial infinito de abrir novos horizontes. Essa caracterização fundamenta-se numa concepção correta, ao meu ver, sobre a necessidade de se pensar a antropologia como praxis. Por isso, os nossos horizontes, cada vez mais amplos, precisam ser configurados pela prática. Essa capacidade da antropologia se renovar como prática de pesquisa, que apresenta potencial infinito de abrir novos horizontes para a produção de conhecimento, nos fornece os aparatos necessários para confrontar os desafios da atualidade. E é sob a chancela de desafios antropológicos contemporâneos que temos procurado estimular análises críticas e propositivas sobre os dilemas, desafios e perspectivas que permeiam os atuais processos de expansão e transformação da antropologia no Brasil. Visamos, assim, apresentar e problematizar não só as transformações e reconfigurações da antropologia como disciplina acadêmica per se, mas também as relações entre essas reconfigurações e as políticas científicas em voga, a formação de antropólogos e as demandas no mercado de trabalho, e ainda a relação da pesquisa antropológica com a ação política. Julgamos também de suma importância iniciar reflexões críticas sobre a política da antropologia. Estamos contribuindo cada vez mais para a formulação de políticas públicas e propostas para a sociedade. Entretanto, confrontamos ainda o desafio de organizar e afirmar criticamente nossa produção intelectual, que é por natureza fragmentária, com o intuito de estimular, resultando também na publicação de uma entrevista intitulada Os Antropólogos e o Desenvolvimento, na revista Desafios do Desenvolvimento, por ocasião do Rio+20. É algo grande, porque é uma revista de economia. Para esta 20ª edição da RBA, com base na nossa plataforma de gestão, convidamos os associados da aba, como também os não associados, a partilharem suas reflexões críticas e propositivas sobre os desafios antropológicos contemporâneos a partir de vários ângulos e problemáticas, com base em pesquisa de ponta na intersecção das várias áreas de conhecimento. Uma análise das temáticas
propostas nos grupos de trabalho e mesas redondas, sugere que as áreas de estudo que mais atraíram nossa comunidade científica, principalmente dos grupos de trabalho, compreendem antropologia urbana, antropologia da região, religião, eu acho que tem aqui, eu não preciso dizer tudo isso, e a etnologia indígena, não é? São 10 ou 15 áreas que chamam mais atenção. E as mesas redondas selecionadas reafirmam o interesse vigente nessas, principalmente antropologia urbana, antropologia da religião, etnologia indígena, né? Teoria antropológica, antropologia do corpo e de saúde, antropologia política, mas também incluem uma preocupação com a antropologia da educação e com a emergente antropologia da ciência e tecnologia. Comparativamente, nos fóruns, simpósios especiais e minicursos, que são atividades propostas pela diretoria, por membros do conselho diretor, comissões e coordenações dos grupos de trabalho, parece emergir, não por acaso, o interesse maior por temáticas ligadas ao desenvolvimento, às políticas públicas, ao meio ambiente, à antropologia que está sendo feita fora da academia, à ética na pesquisa. Indicam o desafio de se justapor conhecimento científico e ação social, especialmente no que tange a nossa contribuição para políticas públicas. E, principalmente nos fóruns, também surgem iniciativas relativas à memória da antropologia, inclusive da ABA, cooperação entre antropologias, tanto no âmbito luso-brasileiro, quanto no contexto mais amplo da WCAA, ou Conselho Mundial das Associações Antropológicas, criadas no Brasil em 2004, na gestão do Gustavo Lins Ribeiro, que hoje é vice-presidente da International Union of Anthropological and Ethnological Sciences. Várias atividades contam com a participação de colegas do exterior, principalmente, mas não só, da Argentina, Portugal e México, e tem objetivos comparativos, como, por exemplo, o simpósio sobre imagens da violência, que reuniu antropólogos do Brasil e do México, simpósio sobre políticas da saúde na América Latina, o fazer do Estado, entre outros. Há inúmeras atividades com esse objetivo. A realização de uma aba jovem, como parte do nosso projeto educativo, constitui uma das inovações desta edição da RBA, proposta e organizada pela nossa Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, coordenada por Miriam Grossi, que também se responsabilizou pelo Prêmio Lévi-Strauss. Para além de selecionar um número alto de trabalhos, deve estar aí, né? Para as modalidades pôster e artigos, essa comissão também optou por organizar uma série de atividades no período da tarde para estudantes de graduação, incluindo oficinas e minicursos. Uma outra dimensão constitutiva dos nossos desafios implica a necessidade de divulgarmos a nossa produção antropológica para audiências mais amplas, inclusive para a grande mídia. Embora sejamos especialistas em traduzir os códigos culturais e os modos de vida das sociedades por nós estudadas, paradoxalmente, deixamos, com raras exceções, de compartilhar esse conhecimento com audiências maiores, assim como deixamos de explicar o que é antropologia para não antropólogos, e é difícil explicar o que é antropologia. Como parte do projeto educativo de nossa gestão, estamos procurando reverter essa situação através do uso de tecnologias de comunicação. O nosso Facebook, a cargo do Mago Felipe Bruno, já tem cerca de 5.700 amigos. E também em parcerias com museus, organização de mostras de cinema e filmes etnográficos. Por isso, quando o saudoso Gilberto Velho, que foi um grande, contribuiu tanto para a antropologia urbana, e talvez tenha sido o antropólogo mais urbano que conheci, me sugeriu realizar esta reunião na PUC, imediatamente antevi a possibilidade de realizarmos uma semana de antropologia na metrópole paulistana, com um conjunto de atividades paralelas dirigidas a um público amplo. Essas atividades se iniciaram ainda nos dias 27 de junho. E eu não vou ler todas as atividades, estão na tela, não é? E realmente estamos tentando, com mostras, seminários
inclusive sobre filmes de futebol, sobre Brasis plurais, alcançar essas audiências. Finalizaremos essa semana prolongada com o Simpósio Internacional Deslocamentos, Desigualdades e Direitos Humanos. Nesse simpósio, temos como objetivo examinar e discutir, através de perspectivas comparativas, deslocamentos espaciais, temporais, de gênero, classe, raça, a partir de vários ângulos, seja migrações internacionais, refúgio político e ambiental, tráfico de seres humanos, deslocamentos políticos internos, retorno, remoções urbanas e de populações tradicionais, como parte de processos similares na atual conjuntura do capitalismo global. Subjacente a essa temática estão questões centrais relacionadas às políticas desenvolvimentistas ou neoliberais ou em voga, e sua realização já é decorrência do recém-criado Fórum sobre Desenvolvimento da ABA. E também, além de ser uma tentativa de estimular a prática de diálogos críticos globais, o que, inclusive, já está surtindo efeito. Essa temática será foco de um seminário virtual que está sendo organizado conjuntamente pela ABA, pela Associação Americana de Antropologia, pela Associação Europeia de Antropologia Social, como também de painéis que estão sendo organizados no âmbito da Associação Americana de Antropologia e da International Union of Anthropological and Ethnological Sciences. Finalmente, tenho o prazer também de anunciar o lançamento nessa aba de 5 livros que se inserem no novo projeto editorial nosso, assim como mais um número da Vibrant, agora no Cielo, e a revista que está sob as mãos competentes do Peter Fry e da Carmen Real. A realização dessa reunião, com a sua semana prolongada de antropologia, é resultado de esforços conjugados da comissão organizadora, da comissão executiva, dos colegas da PUC, do trabalho intenso das nossas comissões e coordenações de grupos de trabalho, da nossa diretoria, conselho diretor, da nossa secretaria administrativa, liderada com grande competência inigualável da Karine Lemos, e do apoio executivo da Síntese Eventos. A todos os nossos agradecimentos. Agradecimentos especiais à Fundação São Paulo por nos alojar nessa magnífica PUC. Muito obrigada.